Glória a Deus por mais essa manhã, glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor, cultuando ao Deus a quem servimos, exercendo a nossa liberdade. Eu quero iniciar essa minha fala pegando um gancho do que o pastor acabou de falar sobre o que aconteceu na abertura dessas Olimpíadas. Esse momento que nós estamos reunidos aqui, ele tem um duplo significado e às vezes nós não percebemos isso. Nós estamos aqui cultuando ao Deus a quem servimos, exercendo a nossa liberdade de crença, e ao mesmo tempo nós estamos aqui exercendo um direito que nos é garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Algumas pessoas parecem querer esquecer isso. A nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, assegura a inviolabilidade da liberdade de crença, a proteção aos locais de culto e à sua liturgia. E para aqueles que não militam na área do direito, que talvez não conheçam o direito, a Constituição Federal ela vem antes do próprio Estado. Ela vem antes dos poderes do próprio Estado. Porque a Constituição Federal quem institui o Estado. Logo, esse direito que nós temos, nenhum poder do Estado pode retirar. Nenhum poder do Estado pode querer relativizar a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade de fé. As portas dessa igreja continuarão abertas em nome de Jesus. Nós continuaremos fazendo uso da palavra de Deus em nome de Jesus. E não importa quantas pessoas queiram perseguir o cristianismo. O cristianismo é perseguido desde que o mundo é mundo. As pessoas passam, a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus por isso. É interessante nós fazermos esse registro inicial porque parece que o cristianismo nessas últimas décadas se tornou objeto de escárnio de muitos segmentos da sociedade civil. Pouco tempo atrás, no Carnaval do Rio de Janeiro, algumas escolas de samba escarneceram da nossa fé num desfile de carnaval. Tempo depois, um suposto comediante brasileiro fez filmes zombando da nossa fé. E eles dizem que isso é liberdade de expressão. E agora, na abertura das Olimpíadas, no país que se orgulha de ser o país da liberdade, da fraternidade, do amor, da igualdade, e na celebração da abertura de Jogos Olímpicos, que celebra o respeito a todas as diferenças, eles conseguiram criar uma forma de zombar e escarnecer da nossa fé na cerimônia de abertura. Agora, olha que interessante, um competidor brasileiro do surf, que tem nas suas pranchas a imagem do Cristo Redentor, ele foi proibido de utilizar essas pranchas, porque, segundo o Comitê Olímpico Internacional, a imagem do Cristo Redentor envolve religião e o esporte não permite envolvimento com religião. Mas para na abertura das Olimpíadas escarnecer do cristianismo, aí não tem problema. E é interessante que o Cristo Redentor não é um símbolo religioso. Cristo Redentor é um símbolo cultural do Brasil. Se eu não me engano, está entre as 7 maravilhas do mundo moderno. Em qualquer parte que nós chegamos e alguém vê a imagem do Cristo Redentor, vai saber que nós estamos falando do Brasil, do Rio de Janeiro. Assim como o Big Ben em Londres, assim como a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Então, nós precisamos ficar atento a isso, porque a única forma e a melhor forma de nós compreendermos e lutarmos por esses nossos valores é exercendo a nossa fé e lutando por nosso direito, por nossa liberdade como cidadão que somos. Feito esse registro, eu quero primeiramente agradecer, pastor Simval, a confiança, pastor. Deus abençoe sua vida. Nós estamos vivendo um momento em que até mesmo para franquear a palavra a alguém em um culto é preciso prudência, zelo, porque a verdade da palavra de Deus também tem sido objeto de relativização. Então, glória a Deus pela sua vida, obrigado pela confiança, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha vida, com a minha família, Deus o abençoe. Meus irmãos, quando surgiu a possibilidade de trazer a mensagem para a igreja essa manhã, para nós refletirmos sobre uma porção da palavra de Deus, eu orei a Deus, eu pedi ao Senhor que trouxesse ao meu coração a mensagem que de fato nos fizesse refletir sobre tudo isso que a gente falou agora há pouco. Qual a nossa responsabilidade? De que forma o cristão deve se portar nesses dias atuais? Eu orei ao Senhor e fiquei pensando nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo de transformações aceleradas. Veja que o problema não são essas transformações propriamente ditas, porque desde que o mundo é mundo, essas transformações acontecem. Se nós pensarmos numa perspectiva da antropologia, que diz que o homem se tornou sedentário, quer dizer, se fixou em o mesmo espaço geográfico e começou a cultivar o solo 10 mil anos antes de Cristo, nós teríamos aí um intervalo de 12 mil anos de transformações. Então, o problema não é necessariamente as transformações
que nós estamos enfrentando. O problema é a velocidade com a qual essas transformações têm acontecido. Porque essas transformações tirou de nossas vidas alguns de nossos filtros. E quais seriam esses filtros? O filtro de você avaliar algo que está sendo oferecido e avaliar se aquilo é bom ou não para a sua vida, se aquilo é bom ou não para a criação do seu filho, se aquilo serve ou não para o seu trabalho, para a sua vida. É tanta transformação, tanta coisa acontecendo tão rápido que nós perdemos esse filtro. E, paralelamente a essas transformações tão aceleradas, nós temos a virtualização da vida. Hoje tudo é no celular, tudo nas redes sociais. Você paga boleto, você faz vídeo, você conversa, você até usa para telefonar para alguém. Só que nessas redes sociais e nessa modernidade também surgiram especialistas para todos os gostos. Alguns com até algum conhecimento e outros que utilizam das redes sociais para anunciar a forma como eles imaginam que deve ser a vida e tem, portanto, uma verdade relativizada. Nós temos especialistas que vão nos dizer como é que nós devemos nos vestir, como é que a mulher deve usar o cabelo, como o homem deve exercer a sua masculinidade, como nós devemos utilizar a língua portuguesa, como nós devemos criar os nossos filhos e, obviamente, supostos especialistas que querem nos dizer como nós devemos viver a nossa fé e exercer o nosso cristianismo. Supostos especialistas que dizem que a palavra de Deus está ultrapassada, que ela precisa ser reescrita, e isso faz com que nós tenhamos um outro problema, que é a relativização da verdade. Uma verdade que cada um tem a sua verdade e acha que aquela é a única forma possível de se viver em sociedade. Pastor Mantovani já falou sobre o Bauman aqui algumas vezes, é um sociólogo polonês, falecido há alguns anos, que ele sintetiza tudo isso como uma modernidade líquida. O que seria essa modernidade líquida? É o período em que os processos da vida são abandonados. Ninguém tem mais paciência para crescer, para progredir, para investir. As coisas têm que estar prontas no exato momento em que as pessoas querem. Então, se está com fome, você pede uma comida no iFood. Você quer ir em algum local, você pede um Uber, e se demorar um minuto, o mundo acaba, você já está desesperado, porque é tudo muito acelerado. E, infelizmente, isso também se aplica a casamentos. As pessoas casam e, no primeiro conflito, no primeiro problema, separam. Casam-se 4, 5, 6 vezes, porque nós não temos tempo para respeitar o processo de crescimento, de amadurecimento que faz parte da nossa própria vida. Essa falsa noção de liberdade, essa falsa noção, essa relativização da verdade, é resultado, dentre outros fatores, só para os irmãos terem uma ideia como nada é por acaso, de um livro que foi escrito em 1955 por um filósofo alemão chamado Herbert Marcuse. Herbert Marcuse escreve um livro chamado Eros e Civilização. Nesse livro, basicamente, ele diz, olha, vai ser preciso surgir uma nova sociedade, uma sociedade sem valores morais, uma sociedade em que o homem só vai ser totalmente livre se ele realizar tudo o que ele tiver vontade, todos os seus sonhos, todos os desejos do seu coração. Ele não precisa seguir regras, ele tem que satisfazer todos os seus desejos, porque isso vai promover uma sociedade melhor. E é exatamente diante desse cenário, desse contexto, que eu senti de Deus, de sentir do Senhor, de compartilhar com os irmãos uma mensagem baseada no que é a liberdade. Afinal de contas, o que é a liberdade? Como nós devemos entender essa liberdade? Então, o tema da mensagem que eu quero trazer nesta manhã é: Cristo é o único caminho que conduz à verdadeira liberdade. Cristo é o único caminho que conduz à verdadeira liberdade. Nós vamos estabelecer como texto base Gálatas, capítulo 5, verso 1. Eu gostaria que os irmãos projetassem aqui na tela, por gentileza. A palavra de Deus nos diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Essa carta que Paulo escreve aos Gálatas, meu irmão, ela tem algumas peculiaridades. Diferentemente de outras cartas que Paulo escreve, que é direcionada a uma igreja específica, dessa vez Paulo escreve exatamente às igrejas que estavam na Galácia, às pessoas, aos Gálatas que residiam naquela região. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo estabelece algumas igrejas ali, anuncia o evangelho de Cristo, viaja para outros lugares e o que acontece? Líderes judeus chegam àquela região e dizem: olha, vocês abriram essa igreja baseado nos ensinamentos de Paulo, né? Foi no ensinamento de Paulo. Paulo não era um dos 11 discípulos. Paulo não tem essa autoridade toda. Quer dizer, já havia alguns tipos de especialistas já naquele tempo. E o evangelho que ele anuncia é um evangelho incompleto. Cristo não seria suficiente para a salvação.
Além de Cristo, vocês precisam seguir os costumes judaicos, vocês precisam obedecer a dieta judaica, vocês precisam ser circuncidados e vocês precisam seguir fielmente a lei mosaica, senão vocês não serão salvos. E diante disso, várias pessoas se debandaram e começaram a abandonar aquele evangelho que Paulo havia anunciado. Exatamente por isso, Gálatas é talvez a defesa mais veemente do evangelho e a defesa mais contundente do próprio ministério de Paulo. No capítulo 1 dessa carta aos Gálatas, Paulo já expressa a sua decepção e a sua preocupação como tão facilmente as pessoas se afastaram do evangelho que havia sido anunciado. No verso 6 do capítulo 1, ele diz: muito me surpreende que tão facilmente vocês tenham se afastado do evangelho que eu vos anunciei. Muito me surpreende que tão facilmente vocês tenham relativizado a sua fé. Nós percebemos, então, nesse versículo, uma ordem e, ao mesmo tempo, uma consequência, um discurso enérgico. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E, imediatamente, a consequência, para que não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Quando nós falamos, então, sobre liberdade, como nós poderíamos entender essa liberdade? Eu iniciei falando de Constituição, falando de direito. Então, o que o direito traz sobre essa liberdade? Para o direito, basicamente, a liberdade é a fruição de direitos, são de garantias que são asseguradas às pessoas. Inclusive, do ponto de vista jurídico, algumas pessoas, esses que nos acusam, esses que nos perseguem, acreditam que estão exercendo a liberdade, mas a liberdade que é garantida constitucionalmente é uma liberdade que sempre vem acompanhada de um dever. Você pegar a Constituição e abrir ali a partir do artigo 5º, você vai perceber que a Constituição fala em direitos e deveres individuais e coletivos. Significa dizer que aqueles que hoje achincalham o cristianismo e exigem ser respeitados, primeiramente eles deveriam respeitar aqueles que pensam diferente, para depois exigir respeito. Isso é direito. Mas do ponto de vista da sociologia, que essas transformações também ocorrem de uma maneira tão rápida, como a sociologia trabalha a questão da liberdade? Bom, seria praticamente um estado de espírito diante de relações de poder. Como eu reajo, se eu aceito ou se eu não aceito. Então, nós percebemos que nem o direito e nem a sociologia, eles trazem para nós a amplitude do que significa a liberdade a que Paulo se refere. E quando nós vamos buscar isso na Escritura, é interessante que nós vamos perceber 3 momentos distintos. O primeiro, o que não é essa liberdade, o que não representa essa liberdade que Paulo está falando. No segundo momento, como nós conquistamos essa liberdade, como ela se apresenta para cada um de nós. E no terceiro momento, como nós colocamos em prática essa liberdade. E é interessante, eu vou dividir isso em 3 tópicos, e no primeiro tópico eu vou fazer menção a 3 fatos, acontecimentos, que às vezes nós praticamos sem perceber que nós estamos nos afastando dessa liberdade. E é interessante fazer essa observação porque ela nos é revelada logo na tentação de Cristo. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e Lucas, eles tratam da tentação de Cristo. Lucas inverte a ordem dessas tentações, mas a informação é a mesma. Mateus, capítulo 4, não precisa passar, porque nós conhecemos, eu vou apenas fazer uma contextualização, nos fala que Jesus sai da Galileia, vai em direção ao Jordão, ele encontra João Batista, ele quer ser batizado, João diz que não, porque ele quem deveria ser batizado. Jesus diz que deveria assim acontecer para que as Escrituras se cumprissem. Jesus é batizado, o céu se abre, o Espírito vem sobre ele, ouve-se uma voz do céu: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito conduz Jesus ao deserto, e ali Jesus jejua 40 dias e 40 noites, está cansado, está fraco, está com fome, e o tentador chega para ele num primeiro momento e diz: olha, se você está cansado, está com fome, e se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual é a mensagem que nós entendemos aí? Se nós fomos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, então os nossos desejos e as nossas vontades devem ser atendidas imediatamente. Veja que isso é um erro. A vida não é assim, a vida é processo. E exatamente por isso que Jesus responde: não só de pão viverá o homem. A vida é processo. O fato de nós servirmos a Deus não significa dizer que nós não teremos problema. O fato de servirmos a Deus não quer dizer que às vezes nós vamos ter enfermidade na nossa casa, nós vamos ter problema no nosso casamento. Isso faz parte da vida. Nós precisamos entender que essa vida é um processo. Nós temos responsabilidades. Eu me lembro que algum tempo atrás nós estávamos num estudo bíblico numa igreja, em um certo local, e quando nós já estávamos terminando esse estudo,
uma irmã se levantou e disse: olha, eu gostaria de um dia saber por que Deus permitiu que eu me desviasse. Como se fosse responsável de Deus, uma escolha que é dela. Responsabilidade de Deus, uma escolha que é dela. Em um outro local, um homem, no encontro de varões, ele disse: olha, eu estou com um problema no meu casamento e já orei a Deus, e quando Deus quiser, Ele resolve. Veja que se nossas vontades fossem respondidas imediatamente, nós não teríamos responsabilidade na vida. O fato de servirmos a Deus, o fato de estarmos no centro da vontade de Deus, não nos exime de passarmos por momentos de dificuldade. Então, a primeira característica, o primeiro fato que não representa, que não guarda relação com a liberdade a que Paulo se refere no capítulo 5 de Gálatas, é que o fato de servirmos a Deus não significa dizer que nós não vamos enfrentar problemas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, verso 19, nos diz que se nós esperarmos em Deus apenas nessa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Nós servimos a Deus por muito mais do que Ele vai fazer por nossas vidas. Nós servimos a Deus porque um dia queremos estar na glória com Cristo. É muito mais do que enfrentar os problemas aqui. A palavra de Deus nos diz que nessa vida nós teremos aflição e que nós devemos ter bom ânimo. Mas não termina aí. No segundo momento, Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e fala: Jesus, você citou as escrituras para mim agora há pouco, para justificar uma coisa que você não faz. Pois agora eu vou citar as escrituras para você fazer alguma coisa. Salta daqui, porque a palavra diz que dará ordem aos seus anjos para que você não tropece seu pé em pedra. Nesse segundo momento, Satanás está exatamente deturpando a palavra de Deus para atender às suas próprias vontades. Nada muito diferente do que nós vemos hoje, meus irmãos. Quantas pessoas extraem uma única palavra dentro da palavra de Deus, um único versículo, e se considera o teólogo de todos os tempos, e diz: olha, o Deus a quem eu sirvo não é assim, eu não vejo dessa forma, depende, o evangelho que eu vivo é do jeito que eu acho que eu devo viver, eu não preciso que ninguém me diga como eu devo viver, eu sei o que eu estou fazendo. Frases como importante é o amor, já viram? Pessoas famosas que falam: eu sou cristão, mas eu não respeito o cristianismo, eu tenho o meu tipo de cristianismo, deturpando a palavra de Deus para satisfazer os seus próprios interesses. Alguns dizem que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser reescrita, porque baseada em uma única palavra, ele inverte toda a mensagem do Evangelho que nos remete a Cristo e quer estabelecer uma nova ordem, uma nova forma que o homem deve se relacionar com Deus. E nesse segundo tempo, nesse segundo momento, a segunda lição que nós temos daquilo que não representa a liberdade a que Paulo se refere é que a relativização das Escrituras para satisfazer aos nossos desejos é um erro, isso não é possível. A palavra de Deus é confronto. Nós vamos buscar na palavra de Deus alento e esperança, mas nós vamos ser confrontados em nosso pecado. Jamais a palavra de Deus vai mudar para agradar e falar aquilo que o homem quer ouvir. A palavra de Deus vai nos trazer a mensagem que o homem precisa ouvir, que ele deve ouvir, enquanto é tempo de salvação, enquanto é tempo de transformação. Relativizar essa palavra para agradar o ouvido dos homens é a pior das mentiras que nós podemos contar, porque nós estamos mentindo para nós mesmos, fingindo ser cristão, fingindo compreender as Escrituras e exercendo práticas que não são condizentes com esse Evangelho. Mas ainda existe um terceiro momento, um terceiro acontecimento que não representa a liberdade que Paulo está fazendo menção. Satanás então leva Jesus para um monte alto, mostra todas as riquezas do mundo, tudo que o mundo pode oferecer de prazer, de alegria, de satisfação, de prazeres, e fala: olha, Jesus, eu vou te dar tudo isso que você está vendo. Você não precisa ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não precisa cumprir a promessa e o plano que Deus estabeleceu ainda no Jardim do Éden. Eu estou dizendo, basta você se prostrar e me adorar, que tudo isso será seu. Você não precisa cumprir as profecias de Isaías, ditas 700 anos atrás. Você pode ser filho de Deus, mas ao mesmo tempo você pode usufruir os prazeres do mundo. Nesse terceiro momento, então, o que não representa a liberdade que nos é apresentada em Paulo, no livro, na carta aos Gálatas, é que a vida sem responsabilidade não é uma vida que exprime, que revela a liberdade que Deus nos oferece. A oferta é a vida sem responsabilidade. Seja filho de Deus, mas viva as práticas do mundo. É uma reflexão que eu estou propondo, meus irmãos. Será que às vezes nós também não acabamos fazendo isso descuidadamente? Nós somos servos de Deus, filhos de Deus, mas levamos músicas para nossas casas que nós não prestamos atenção na letra.
Nós vemos nossos filhos ainda pequenos realizando certos tipos de dança e falar, que bonitinho. Nós servimos a Deus, mas somos desonestos em nossos negócios. Nós servimos a Deus, mas relativizamos a nossa fé. Achamos que servir a Deus é só um gesto cultural, sem necessidade de um novo nascimento, sem sermos confrontados em nosso pecado. Queremos viver da forma como acreditamos que seja verdade, relativizamos as Escrituras e aceitamos voluntariamente todas as benesses que o mundo oferece, que vai conduzir o homem à morte, à perdição. Quantos casamentos hoje estão falidos porque as pessoas acham que são cristãs, mas têm práticas que não são práticas comuns aos homens? Homens infiéis, pais ausentes na criação de seus filhos, homens que não agem como sacerdote de suas casas, que não tiram tempo de qualidade para abraçar seus filhos, para falar, eu te amo, você é a minha continuidade, eu não vou abrir mão de você. Quantas vezes nós abraçamos o que o mundo nos oferece, levamos programas para dentro de nossa casa que não acrescentam absolutamente nada à nossa jornada cristã. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um pastor na Alemanha nazista chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse pastor foi enforcado poucas semanas antes do fim da Segunda Guerra. Ele escreveu trabalhos extraordinários, trabalhos maravilhosos. E um dos trabalhos mais conhecidos do Bonhoeffer é o que ele define como mito da graça. Não mito no sentido de superstição, mito de origem grega, mito quanto origem de causa. E ele fala que a graça é de graça, mas ela não é barata. Ela custou o sacrifício do Filho de Deus. Nós precisamos levar isso muito a sério, meus irmãos. A graça que nos é dada por intermédio de Cristo Jesus, ela é de graça, ela está disponível a todo aquele que crê, a todo aquele que está disposto a um novo nascimento, mas ela não foi barata. Ela custou o sacrifício do Filho de Deus. Então, nesse terceiro ponto, do que não representa a liberdade que Paulo se refere, a liberdade que nos é descrita por Paulo também não nos permite seguir o padrão oferecido pelo mundo, porque isso vai tornar essa graça barata. Então, servir a Deus, experimentar essa graça que Paulo se refere, não significa ter todos os nossos desejos atendidos, não significa relativizar a palavra de Deus para justificarmos os nossos atos, e não significa dizer que somos cristãos e continuarmos nas práticas do mundo. Mas se não significa nada disso, como nós podemos entender essa liberdade a que Paulo fala? E nós vamos encontrar essa resposta no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 32, nós começamos a entender essa resposta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. A única forma do homem compreender o que é a liberdade que Paulo está se referindo na carta aos Gálatas é conhecendo a verdade. A verdade é que vai conduzir a essa liberdade. Mas aí nós vamos um pouco mais adiante, nós vamos ver no capítulo 14 do Evangelho de João, que Jesus está conversando com os discípulos e dizendo, olha, eu vou ao Pai, mas eu vou preparar lugar para todos nós, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E também pergunta para ele, Senhor, mas como é que nós vamos encontrá-lo? Nós não conhecemos o caminho. E Jesus responde para ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, glória a Deus por isso. Quando o homem conhece a verdade, ao mesmo tempo ele entende o que é a vida e ele aprende qual é o caminho que deve ser seguido. Significa dizer que a liberdade a que Paulo se refere na carta aos Gálatas é a liberdade que resulta de um novo nascimento em Cristo Jesus. O velho homem morre, o novo homem nasce. Um homem que compreende a importância do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um homem que entende a necessidade da mudança. Um homem que entende que nós vamos ter problemas nessa vida. Um homem que entende que nós não podemos relativizar as Escrituras para justificar os nossos erros. Um homem que entende que servir a Deus é difícil, a porta é estreita, mas vale a pena, glória a Deus por isso. Porque servir a Deus não está limitado àquilo que nós experimentamos nesse corpo, que é perecível, mas naquilo que nós viveremos com Jesus na glória quando Ele voltar. E Ele vai voltar, meus irmãos, Ele vai voltar. Nós estaremos um dia com Ele nessa glória. Não importa as dificuldades do dia de hoje, um dia nós estaremos com o Senhor na glória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Essa liberdade que Paulo se refere, portanto, significa obrigatoriamente, necessariamente, um novo nascimento. O que não significa dizer que nós não vamos pecar, porque o pecado continua habitando esse corpo perecível.
E aí surge o primeiro grande conflito. Se eu nasci novamente, e se agora eu sei o que é a liberdade que Paulo se refere, como é que eu continuo tendo desejos de pecado? Esse é o conflito, e Paulo na carta aos Romanos vai nos falar sobre isso. O bem que quero fazer tem dificuldade, o mal esse eu faço. Isso vai resistir, meus irmãos. Só que existe uma grande diferença, porque nascido novamente em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. Romanos, capítulo 8, verso 6 e verso 18. Se o irmão puder projetar aqui, seria interessante, por gentileza. Romanos, capítulo 6, verso 6, e em seguida o verso 18, para nós entendermos do que nós estamos falando nesse exato momento. Romanos, capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem, o homem do pecado, o homem Adão, ele foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não mais sirvamos ao pecado. Quando nós temos esse encontro com a verdade, o velho homem morre, nasce o novo homem. O verso 18, meu irmão, por favor. E o que acontece quando nós temos esse novo nascimento, meus irmãos? E no verso 18 vai falar: e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Essa é a base de um novo conflito. O corpo quer o pecado, o servo de Deus quer ser servo da justiça, e nós permanecemos nesse embate. E os irmãos vão entender porque eu estou falando isso em poucos instantes. Hernandes Dias Lopes diz que quando nós nascemos de novo, isso inflama a nossa alma. Esse conflito ele é pesado, ele é constante, 24 horas por dia. O corpo quer o pecado, o corpo quer aceitar o que o mundo oferece, o que o Satanás oferece. E a alma clama para ser justa, para servir a Deus, para ser pura, para ser íntegra. Diante desse conflito, meus irmãos, então nós temos uma escolha. E aqui eu estou chegando num ponto importante que nós precisamos entender. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, quando nós abandonamos o velho homem, as nossas escolhas na vida, diante daquilo que o mundo nos oferece, elas já não decorrem da forma como nós pensamos, das nossas convicções político-ideológicas, elas não decorrem mais da forma como nós interpretamos o mundo. Sabe aquelas frases, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou assim, não mudo. Minha personalidade é dessa forma, eu não preciso de ninguém para dizer como eu devo agir. Sabe esse tipo de frase? Ou por paixões político-ideológicas, impondo decisões que nós sabemos que são absolutamente contrárias à palavra de Deus. Quando nós nascemos de novo, quando nós abandonamos esse velho homem, as nossas decisões são pautadas na palavra de Deus. É aqui que nós vamos encontrar a resposta. Esse é o conflito. Muitas vezes nós estamos diante de certas circunstâncias e situações em que o homem quer falar, eu escolho esse lado. Mas a nossa alma, então, nascida em Cristo, diz, está errado, é aquele lado. Esse é o conflito. Agora, Deus respeita a sua criação. Deus nos fez livre para fazermos escolhas. Porque se Deus não nos tivesse dado essa livre escolha, seria fácil todos nós adorarmos a Deus. Então, depende de um ato humano. Nós escolhemos. Nós decidimos se vamos continuar agindo de acordo com as nossas convicções pessoais ou de acordo com o que nos ensina as Escrituras. Mas a palavra também nos diz que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. Esse é um conflito, meus irmãos, que nós temos. Então, diante disso, como é que nós reagimos, então, diante desses conflitos atuais? Como é que nós nos colocamos diante dessa perseguição ao cristianismo e, diferentemente de outras épocas em que a perseguição se dava mediante batalhas, mediante guerras, mediante invasões de territórios e de países, hoje essa batalha se dá na área cultural. É uma batalha extremamente violenta e muitas vezes nós não percebemos isso. Não pense que esse tipo de filme que está sendo oferecido para criança é por acaso. Não pense que essa distração para apagar a nossa memória histórica é por acaso. Se você assistir filme, eu vou dar apenas um exemplo para você. Quem assistiu o filme dos Vingadores, assista o Hulk no Vingadores 1 e depois veja quem foi o Hulk no final. Essa desconstrução das referências de criança, o que é ser forte, o que é ser homem, agora você tem que ser calmo, você tem que ser passivo, você tem que desintoxicar da sua masculinidade.
A guerra hoje, ela não se dá em armas, espadas e armas. A guerra hoje é uma guerra cultural. Está em curso no mundo ocidental um ataque violento contra os valores do mundo ocidental e um ataque que tem o cristianismo agora como meta, como bola da vez. Nós não vamos falar sobre isso nessa manhã porque não será possível, mas o cristianismo ele está diretamente relacionado a praticamente tudo que existe no mundo ocidental. A noção moderna de Estado soberano vem do cristianismo. A forma federativa do Estado está no cristianismo. A defesa das liberdades individuais está no cristianismo. O primeiro documento de natureza constitucional do Ocidente vem do cristianismo. Só que apagando as nossas memórias históricas, nós vamos perdendo essas referências e começando a aceitar muitas vezes, sem percebermos, os prazeres que o mundo oferece, relativizando a nossa fé. Como nós então nos posicionamos diante de tudo isso? Questões atuais como aborto, como drogas, como sexualização de crianças. Nós respondemos a isso com as nossas paixões humanas, políticas, ideológicas, ou nós encontramos resposta para isso no que nos diz a Escritura, no que nos diz a palavra de Deus? Esse é o grande desafio. Quem sou eu, meus irmãos, para dizer como nós temos que agir, como nós temos que falar? Quem sou eu? Um pecador como qualquer outro. Mas nesses últimos anos eu tenho sido incomodado por Deus para alertar a igreja, o povo de Deus, do que está acontecendo. A igreja está sofrendo um pesado ataque, mas um ataque cultural. E chega um momento que nós, enquanto igreja deste século 21, precisamos dar um basta nisso, nos levantarmos e nos posicionarmos em defesa da nossa família, em defesa dos nossos valores, em defesa da pureza das nossas crianças. A senadora Damares relata que já há casos vários, inúmeros, milhares, de abuso sexual de criança, bebê, com semanas de vida, e onde nós estamos como igreja desse tempo, meu irmão. É uma reflexão que eu proponho aos irmãos. Como nós então nos posicionamos diante de tudo isso? Como é que nós colocamos em prática esse novo nascimento, essa liberdade, essa transformação? Nós sabemos que a salvação não vem por obras para que ninguém se glorie, mas as obras de quem é salvo revelam seu caráter. A salvação não vem por obras, mas as obras que nós praticamos revelam o nosso caráter cristão. E quais são as obras que nós estamos praticando? Quando nós buscamos nas Escrituras a melhor resposta para os conflitos que nós temos no dia de hoje, nós vamos encontrar em Tiago, no capítulo 1, no verso 25, e ela nos ensina que aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. E qual é a lei perfeita da liberdade? A palavra de Deus. Aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, esse é um bem-aventurado. É um conflito, meus irmãos, é um grande desafio entre tomarmos decisão baseado naquilo que nossas paixões humanas nos oferecem ou tomarmos decisão baseado no que a palavra de Deus nos ensina. Se nós entendermos isso, muitos dos problemas dos nossos casamentos serão superados. Se nós entendermos isso, nós teremos condições de superar problemas com os nossos filhos, de proteger nossas famílias, de defender os nossos valores. Porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E sendo a nova criatura em Cristo Jesus, o velho homem está morto. E o novo homem pauta a sua vida e faz suas escolhas baseado no que nos diz a palavra de Deus. É impossível a qualquer cristão fazer escolhas, por exemplo, a favor de aborto, de sexualização de crianças e drogas, sabendo que a palavra de Deus nos aponta exatamente um caminho diverso desse. No início dessa minha fala, eu citei a obra do Herbert Marcuse, que ele diria que nós teríamos uma liberdade melhor, uma sociedade mais feliz, mais alegre, mais liberta, se todos os valores morais fossem abandonados, se nós vivêssemos do jeito que nós achávamos que deveríamos viver. Você acha que uma cobra seja uma cobra, você acha que um cachorro seja um cachorro, viva como você quiser. Exatamente por isso que hoje você vê muito nos programas que são oferecidos para a família brasileira, nomes como trisal, sexualização de criança, você pode tudo. Mulheres que, por não conhecerem o que significa o movimento atual do feminismo, abraçam isso, que vê o homem como um inimigo a ser batido, o filho como um peso. Homens que se desintoxicam da sua masculinidade e não atuam mais como sacerdote de suas casas, protegendo suas famílias, se levantando em defesa de seus valores. Essa responsabilidade é nossa, meus irmãos. Ser homem é difícil. Hoje, infelizmente, por conta de todo esse cenário, nós temos
pessoas que chegam aos 30 anos de idade agindo como adolescentes, que não crescem, que não amadurecem, e os filhos têm isso como referência, como exemplo. Vamos proteger nossos filhos, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos proteger nossas famílias em nome de Jesus. Nós somos a igreja deste tempo, nós somos os responsáveis pela continuação da pregação do Evangelho de Cristo. Vamos fazer escolhas baseadas na palavra de Deus e não daquilo que o mundo nos oferece, em nome de Jesus. E qual é o resultado desse mundo? Livre de Marquise, recorde após recorde de feminicídio, de violência doméstica, depressão e suicídio em criança e adolescente, violência urbana. Seu filho está na rua 10 horas da noite, você está desesperado, sem saber o que está acontecendo. Será que isso é por acaso? Ou será que isso é o resultado de uma sociedade que, por desconhecer a palavra de Deus, abraçou o mundo sem responsabilidade, sem princípios, sem valores morais? E se o mundo está dessa forma, nós, enquanto igreja do Senhor, temos o dever, a obrigação de voltar a ser sal, a ser luz, a influenciar a sociedade, e não sermos influenciados por ela. A responsabilidade é dada ao homem de muito tempo, meus irmãos, e de pregar o Evangelho a toda criatura, a todo tempo e em todo lugar. Para concluir, meus irmãos, eu sempre cito Eclesia, que é o nome de igreja, origem, chamados para fora, tirados para fora, e eu digo que agora é hora, é tempo de essa eclesia ser chamados para fora dessas quatro paredes. É tempo de voltarmos a ser igreja no establishment, é tempo de voltarmos a ser igreja na sociedade, é tempo de entendermos como funciona o nosso Estado. Nós sabemos quanto pagamos de imposto, para onde vai o dinheiro, o que está acontecendo, o que está sendo ensinado para os nossos filhos nas escolas. Romanos capítulo 12, verso 2 nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja do Senhor desse tempo, portanto, ela não pode ser igual ao mundo. Nós temos a obrigação de sermos diferentes. Sabe aquela pessoa que passa por você e fala: você é crente, né? Essa é a referência que nós precisamos, e não a outra. Você é crente? Veja a diferença, meus irmãos. O Senhor confiou a cada um de nós a responsabilidade de continuar apontando e apresentando esse Evangelho a todo aquele que está perdido. Essa sociedade que posta fotos sorridentes, felizes nas redes sociais, é uma sociedade que está clamando por socorro, depressiva, oprimida, buscando a saída, porque ainda não conheceram que o verdadeiro e único caminho é Cristo Jesus. Vamos anunciar esse Evangelho, meus irmãos, com maturidade, em nome de Jesus. Que nossas paixões políticas e ideológicas caiam a segundo e terceiro plano, porque importa pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E esse Evangelho vai transformar o nosso país, em nome de Jesus. E a igreja permanecerá de portas abertas, independentemente das perseguições, em nome de Jesus. Nós somos os servos de Deus nesse tempo, meus irmãos. Vamos nos levantar como um exército temente ao Senhor, com essa palavra na mão, e dar um basta nessa perseguição. Vamos compreender o que está acontecendo, levantar e reagir, e falar: Senhor, eis-me aqui para proteger minha família, eis-me aqui para ser um homem verdadeiramente convertido e rendido aos teus pés, Senhor. Eu quero a minha família rendida a Ti, Jesus. Tenha misericórdia da minha casa, da minha família. Que sejamos então essa igreja diligente, que sejamos então esse povo que compreende a nossa missão, que possamos compreender que essa liberdade que nos é apresentada por Paulo na carta aos Gálatas, significa dizer que nós jamais seremos iguais ao mundo, que nós seremos o espelho, o sal da terra, a luz do mundo, para que esse mundo seja alcançado pelo poder transformador de Cristo Jesus. Curve sua cabeça, meus irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai querido, nesta manhã, Senhor, em que nós trouxemos a palavra à Tua igreja, o desejo do nosso coração, Pai, é que o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração. Nós somos apenas instrumentos, Senhor. O que nós queremos é que o Teu Espírito Santo possa alcançar cada vida, possa restabelecer cada casamento e possa levantar esta igreja em nome de Jesus como igreja que fará diferença nesse país e no mundo. Em nome de Jesus, que assim possamos ser, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe.